O sino do Vaticano ainda não tocou, mas a multidão já se aglomera nas ruas de Roma. Jornalistas, curiosos e fiéis se amontoam diante dos portões dourados, todos esperando ver o novo Papa pela primeira vez. É o dia da sua apresentação oficial ao mundo. Um momento histórico. Dentro do Palácio Apostólico, porém, Leão XIV não está se preparando para uma aparição triunfal. Ele olha pela janela com os olhos marejados, fixos em algo que ninguém mais parece enxergar, uma figura encolhida sob um manto puído, dormindo na escadaria da Basílica de São Pedro. Padre Mateo chama ele, sem desviar o olhar. Quem é aquela pessoa ali? O secretário pessoal hesita. Um homem sem teto, santidade. É comum que alguns venham aqui à procura de ajuda. E quantos já foram ajudados? Pergunta o Papa, virando-se lentamente. O padre não responde. O silêncio paira como uma resposta dolorosa. Leão XIV caminha até a porta. Seus sapatos brancos fazem pouco barulho sobre o piso frio. Antes que alguém possa impedi-lo, ele sai. Sem guarda-costas, sem microfones, sem discursos ensaiados. Apenas um homem vestido de branco, descendo as escadas do Vaticano rumo ao mundo real. A multidão se cala. Os repórteres param de falar. As câmeras giram em sua direção. O Papa se ajoelha diante do homem adormecido, toca seu ombro com delicadeza e diz: "Bom dia, meu nome é Robert. Posso te oferecer um pouco de café?" O homem desperta assustado, mas vendo quem é, tenta se levantar com dificuldade. O Papa o ajuda a se erguer. "Sou eu que deveria perguntar isso a você", murmura o homem confuso. "Não há hierarquia entre os filhos de Deus", responde o Papa sorrindo. "Venha, há pão quente no refeitório." Enquanto caminham lado a lado, os flashes das câmeras iluminam a cena como se fosse um raio divino. Alguns minutos depois, dentro do pequeno refeitório do Vaticano, o Papa serve pessoalmente um prato de sopa ao homem, sentando-se à mesa com ele. "Meu nome é Miguel", diz o homem com voz trêmula. "Fui operário, pai de 3 filhos. Hoje, durmo onde posso." Leão XIV inclina-se para a frente. "Conte-me sua história, Miguel. Eu estou ouvindo." E assim começa o reinado de Papa Leão XIV, não com discursos ou cerimônias, mas com um gesto simples e inesperado: ouvir aqueles que o mundo esqueceu. O refeitório do Vaticano, normalmente silencioso e reservado aos funcionários da Santa Sé, agora é preenchido por vozes humanas, sinceras, emocionadas. O Papa termina sua sopa em silêncio, enquanto Miguel olha ao redor, inseguro de estar ali. "Não estou acostumado a sentar à mesa com..." Ele hesita. "Com um Papa." Leão XIV sorri Nem eu, levemente. Miguel. "Mas hoje estamos aqui, e isso basta." Miguel abaixa os olhos para o prato vazio e respira fundo. "Eu perdi tudo. Meu trabalho, minha casa, minha família. Fui abandonado. Pensei que Deus também me havia esquecido." O Papa inclina-se levemente para a frente. Deus nunca abandona ninguém. Às vezes, somos nós que nos afastamos dele. Mas ele sempre espera e ouve. Miguel faz uma pausa, como se algo dentro dele quisesse falar, mas não sabia como. "Eu ainda acredito, mas não sei se consigo rezar como antes." "A oração não precisa ser perfeita", diz o Papa. "Ela pode ser apenas um suspiro, um grito no coração. Deus escuta até mesmo o silêncio dos que sofrem." Nesse momento, entra Padre Mateo, discretamente, trazendo uma manta e roupas limpas para Miguel. "Santidade, os cardeais estão preocupados. A imprensa está em polvorosa." Sua primeira aparição oficial foi inesperada. O Papa levanta-se calmamente, limpando as mãos em seu lenço branco. "É bom surpreender o mundo com o amor de Cristo. Que mal há nisso?" Mateo não responde. Apenas observa o homem que, minutos atrás, dormia na escadaria do Vaticano, agora vestindo roupas limpas e com um semblante mais leve. "Miguel, você gostaria de ficar aqui por alguns dias? Temos um pequeno alojamento para pessoas em necessidade. Você será bem-vindo." Miguel olha para Leão XIV,
incrédulo. Por quê? Por que você está fazendo isso por mim? O Papa dá um passo à frente e coloca uma mão sobre o ombro do homem. Porque Jesus fez isso por todos nós, e é meu dever continuar essa obra. Naquela mesma tarde, o noticiário do mundo inteiro mostra cenas do Papa caminhando lado a lado com Miguel pelo Jardim do Vaticano. Alguns comentários nas redes sociais são positivos, outros críticos. Dentro do Palácio Apostólico, porém, a divisão começa a surgir. No salão das audiências privadas, 2 cardeais discutem em voz baixa. Isso não é costumeiro, murmura o cardeal Rossi. Um papa não pode simplesmente sair sem escolta e convidar um desconhecido para morar dentro do Vaticano. Mas ele tem razão, responde o cardeal Lopes, argentino, amigo próximo de Francisco. Jesus andava com pecadores, com pobres, com excluídos. Talvez este papa esteja apenas voltando às origens. Enquanto isso, na biblioteca privada, Leão XIV reza diante de uma antiga imagem de Nossa Senhora. Seus olhos estão úmidos. Mãe de Deus, pede ele baixinho, guie-me, mostre-me como servir melhor aqueles que precisam tanto de esperança. A resposta parece vir poucos minutos depois, quando o padre Mateo entra com uma expressão diferente no rosto. Santidade. Miguel perguntou se poderia confessar. Disse que faz anos que não vai a uma igreja. O Papa ergue os olhos e sorri. Então vamos preparar um confessionário e uma missa particular. Hoje. Mateo assente e sai. Leão XIV volta seu olhar para a imagem mariana e murmura. Manda-me, Senhor, use-me como instrumento de tua paz. E assim, naquela noite, dentro de uma capela silenciosa e iluminada por velas, Miguel se ajoelha diante do confessionário mais improvável da história. O próprio Papa, ouvindo sua confissão pessoalmente. Ao final, Leão XIV abre a grade e oferece a absolvição com lágrimas nos olhos. Filho, Deus te ama, e eu também. Miguel sai da capela transformado. O Papa também. Algo começou. E nada mais será como antes. Na manhã seguinte, o sol entra suavemente pelas janelas da pequena capela do Vaticano. Miguel acorda em um quarto simples, mas confortável, dentro do alojamento destinado a visitantes e pessoas em situação de necessidade. A luz dourada bate no crucifixo pendurado na parede, e ele se senta na cama, olhando-o por alguns segundos. Há anos que não dormia tão bem. Do outro lado do palácio, Papa Leão XIV está em seu escritório pessoal, diante de uma pilha de documentos oficiais. Mas seus olhos não estão nas páginas. Estão distantes, como se ouvisse vozes invisíveis. Santidade, chama Padre Mateo, entrando com uma bandeja de café da manhã. Os cardeais aguardam sua presença na reunião do dicastério para os bispos. O Papa assente, mas antes de sair, pega uma caneta e escreve algo rapidamente num papel. Peço a Deus que me mostre como posso servir melhor aqueles que sofrem. Dobra o papel e o coloca dentro de um pequeno relicário de madeira sobre a mesa, um gesto quase imperceptível, mas cheio de significado. Na sala de reuniões, os cardeais já estão impacientes. O cardeal Rossi toma a palavra assim que o Papa entra. Santidade, entendo sua compaixão, mas precisamos pensar na segurança e na imagem da igreja. Ontem foi um homem. Hoje, talvez centenas venham exigir o mesmo tratamento. O Vaticano não é um abrigo. Leão XIV caminha até a cabeceira da mesa e encara cada um dos presentes. E por que não? Jesus chamou os pobres de bem-aventurados. Nossa missão não é apenas orar por eles, mas acolhê-los como irmãos. Rossi cruza os braços. Isso pode ser interpretado como desvio de função. A Igreja tem obras sociais. Não precisa transformar o Estado do Vaticano numa casa de assistência. E quem disse que a Igreja não deveria estar onde o sofrimento é maior? Pergunta o Papa calmamente. Se Cristo estivesse entre nós hoje, onde vocês acham que ele estaria? Silêncio. Alguns cardeais baixam os olhos.
O cardeal Lopes, ao seu lado, sorri discretamente. Mais tarde, durante um passeio pelos jardins, o Papa encontra Miguel sentado em um banco de pedra, observando as flores. Dormiu bem? Pergunta Leão XIV, sentando-se ao seu lado. Miguel faz que sim com a cabeça. Melhor do que eu merecia. Você merece tudo o que é bom, responde o Papa. Assim como todos nós. Miguel hesita, como se uma pergunta o incomodasse a tempo. Por que você está fazendo isso? Eu sei que não sou ninguém. Um homem sem nome, sem futuro. Leão XIV vira-se para ele com ternura. Você tem um nome, tem história, tem alma, e Deus te ama profundamente. Miguel abaixa os olhos com atos. Eu queria acreditar nisso de novo. Então vamos juntos nessa jornada, diz o Papa, colocando uma mão sobre o ombro dele. Porque minha fé também se fortalece quando vejo a tua esperança renascendo. Nesse momento, um jovem padre aproxima-se apressado. Santidade, chegaram mais pessoas à porta do Vaticano, muitas delas também em situação de rua. O Papa levanta-se imediatamente. Então vamos recebê-las, com amor e dignidade. E assim, enquanto o sino do meio-dia toca, o Papa e Miguel caminham juntos rumo aos portões do Vaticano. Um homem que governa o mundo espiritual e outro que busca reconstruir sua própria vida. A multidão aguarda, e o amor começa a fluir. O sol está alto sobre Roma e os portões do Vaticano se abrem lentamente. Uma pequena multidão se formou na frente da entrada principal. Homens, mulheres e até algumas crianças em situação de rua, alguns com cobertores nos ombros, outros com malas improvisadas. A notícia espalhou-se rapidamente. O Papa havia recebido um homem sem teto como convidado de honra. Dentro do Palácio Apostólico, Padre Matteo caminha apressado pelos corredores, carregando uma pasta debaixo do braço. Ele entra no escritório do Papa, que está sentado à janela, olhando para a multidão que se forma lá fora. Santidade, diz ele, preocupado. São mais de 30 pessoas agora. Alguns jornalistas estão filmando. Se continuarmos assim, isso pode se tornar incontrolável. Leão XIV vira-se calmamente, mantendo a serenidade em seu rosto. E por que controlar algo que é movido pelo Espírito Santo? Matteo suspira. Mas o protocolo, as normas de segurança... Deus não vive em protocolos, responde o Papa suavemente. Nem a fé se manifesta em normas rígidas. Vamos acolher cada pessoa com respeito. Prepare o refeitório e veja quantos quartos podemos disponibilizar no alojamento. Enquanto isso, Miguel, já vestido com roupas limpas e visivelmente mais esperançoso, aproxima-se do Papa. Posso ajudar? Pergunta. Eu sei como eles se sentem. Sei o que é passar fome, vergonha, medo. O Papa sorri. É exatamente por isso que preciso de você, Miguel. Não quero apenas dar pão. Quero oferecer dignidade. E você sabe como fazê-lo melhor do que qualquer outro aqui. Miguel assente emocionado. Sai às ruas com 2 jovens seminaristas e começa a conversar com os presentes, ouvindo suas histórias, tranquilizando-os. No refeitório, os cozinheiros do Vaticano preparam grandes quantidades de sopa e pão fresco. As mesas, normalmente reservadas a padres e funcionários, agora se enchem com rostos diferentes, cansados, mas gratos. Uma mulher chamada Ana, com cerca de 50 anos, senta-se timidamente ao lado do Papa. Perdão, posso perguntar uma coisa? Claro, irmã, responde Leão XIV, servindo-lhe sopa. Ela respira fundo. Por que você está fazendo isso por nós? Ninguém nunca fez nada assim antes. O Papa olha-a nos olhos, porque Jesus fez isso por todos, e porque hoje eu vejo nele em cada um de vocês. Ana abaixa os olhos, emocionada. Um jovem ao seu lado, que parecia desacreditado da vida, segura o prato com força, como se aquelas palavras tivessem tocado algo dentro dele. Mais tarde, no pátio interno, várias pessoas são levadas aos quartos simples do alojamento. Cada um recebe roupa limpa, água quente e um colchão confortável.
Para muitos, é a primeira vez em meses, ou anos, que dormirão em paz. Enquanto tudo acontece, o cardeal Rossi observa a cena do alto de uma sacada, com expressão dura. Isso não vai acabar bem, murmura para si mesmo. Em breve teremos mendigos dormindo nas salas do dicastério. Do seu lado, o cardeal Lopes sorri levemente. Talvez seja isso que precisamos. Que o coração da igreja volte a bater onde ele sempre deveria estar, junto aos pobres. Ao entardecer, o Papa caminha entre os recém-chegados, conversando com cada um. Alguns pedem bênçãos, outros apenas querem contar suas histórias. Um menino de aproximadamente 10 anos segura sua mão e pergunta: "O senhor é mesmo o Papa?" Leão XIV sorri e abaixa-se para ficar da altura do menino. "Sou, mas para você sou só Robert. Você tem nome?" "Lucas", responde ele baixinho. "Pois então, Lucas, vamos rezar juntos antes de dormir." E ali, no meio do pátio do Vaticano, sob o céu estrelado de Roma, o Papa ajoelha-se com dezenas de pessoas em volta e conduz uma oração simples. "Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome." A voz ecoa pelas paredes antigas como um sopro novo, como se o próprio Espírito Santo estivesse soprando vida nova na igreja. Na manhã seguinte, o céu de Roma está cinza. Nuvens pesadas carregam a promessa de chuva. Dentro do Vaticano, porém, algo diferente paira no ar, uma energia nova, quase palpável. Pela primeira vez em décadas, os corredores do Palácio Apostólico são preenchidos por vozes que não pertencem apenas a padres e cardeais. Há risos de crianças, murmúrios de gratidão, passos lentos de quem aprende a andar com dignidade outra vez. Miguel, agora vestindo roupas mais adequadas e com um semblante visivelmente mais forte, caminha ao lado do Papa pelo pátio interno. "Nunca imaginei que veria isso", diz ele, olhando para as pessoas sentadas nas mesas do refeitório, compartilhando pão e conversas simples. É como se tivesse nascido uma nova esperança aqui. Leão XIV sorri levemente. A esperança sempre renasce quando nos lembramos de que somos amados, e quando alguém nos mostra isso com atos. Padre Matteo chega apressado, com uma expressão tensa. Santidade, chegou uma ligação urgente da Santa Sé. O presidente da Comissão Europeia cancelou a reunião de hoje. Disse que não pode negociar com um Estado que virou abrigo de sem-teto. O Papa não muda sua expressão. Apenas respira fundo e responde: "Então talvez seja a hora de ensinarmos o mundo o verdadeiro significado da caridade cristã." Matteo hesita, mas decide continuar. Além disso, o cardeal Rossi pediu uma audiência urgente. Diz que é sobre a segurança do Vaticano e a imagem institucional. "Que venha", diz Leão XIV, calmamente. "Escutarei suas preocupações com respeito, mas não mudarei meu caminho." Enquanto isso, no refeitório, Lucas, o menino de 10 anos, ajuda a servir água aos mais velhos. Ana, sua avó, observa-o com orgulho. "Você viu como ele tem se comportado?" pergunta ela ao Papa, que se aproxima. "Desde ontem à noite, ele parece mais leve, mais criança." Leão XIV ajoelha-se diante de Lucas. "É porque vocês estão em casa, filho, mesmo que temporariamente." Lucas sorri timidamente. "O senhor acha que posso rezar melhor agora?" "Claro que sim", responde o Papa. "Rezar é falar com Deus como fala com um amigo. Não precisa de palavras perfeitas, só precisa do coração." Nesse momento, o sino do Vaticano toca. É a hora da missa matinal na capela privada. O Papa ergue-se e dirige-se às pessoas reunidas. "Quem quiser acompanhar a missa será muito bem-vindo. Teremos lugar para todos." Um murmúrio de surpresa percorre alguns dos funcionários do Vaticano. A missa privada do Papa era tradicionalmente reservada aos altos membros da hierarquia eclesiástica. Hoje será diferente. Dentro da capela, os bancos enchem-se de pessoas de todas as idades e condições. Miguel senta-se ao lado de Ana e Lucas.
No altar, o Papa celebra a missa com uma paixão visível. Ao final, ele faz algo inusitado. Desce do altar e caminha entre os fiéis. Esta é nossa casa, diz ele olhando para cada rosto ali presente. E esta é nossa família. Não importa onde dormimos ou como vivemos, importa como amamos. Alguns choram em silêncio, outros seguram suas mãos com força, como se tivessem encontrado algo que pensavam ter perdido para sempre. No final da celebração, Padre Mateo aproxima-se novamente. Santidade, o cardeal Rossi está aguardando na sala das audiências privadas. Ele veio acompanhado de outros 3 cardeais. Então vamos ouvi-los, responde o Papa com serenidade. Mas antes, ele volta-se para Miguel. Gostaria que você estivesse lá conosco, se sentir-se confortável. Miguel arregala os olhos, surpreso. Eu, um homem como eu, numa reunião de cardeais? Sim, responde o Papa, porque você é mais do que um homem qualquer. Você é meu irmão na fé. Miguel engole em seco, emocionado, assente com a cabeça. Juntos, eles caminham para a sala onde a decisão mais importante até agora será tomada. E fora do Vaticano, a chuva começa a cair suavemente, lavando não apenas as ruas de Roma, mas também algo dentro das paredes da igreja. A sala das audiências privadas é um espaço tradicionalmente reservado para decisões de alta relevância. Decorada com tapeçarias antigas e iluminada por candelabros dourados, ela parece ainda mais solene naquela manhã. O Papa senta-se em uma poltrona simples no centro da sala. À sua direita, Padre Mateo permanece de pé, discretamente. À esquerda, Miguel, visivelmente nervoso, tenta manter a postura firme, embora não pareça à vontade entre tantos homens trajando vermelho. Diante dele, o cardeal Rossi está sentado com uma expressão rígida, os braços cruzados. Ao seu lado, outros 3 cardeais também mantêm semblantes sérios. O cardeal Bianchi, da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Duarte, representante da Europa, e o cardeal Alarcón, do Dicastério para a Nova Evangelização. O silêncio se prolonga por alguns segundos antes de Rossi finalmente falar. Santidade, viemos aqui para discutir a situação que se agrava cada vez mais. Ontem, tínhamos 30 pessoas dentro do Vaticano. Hoje, já são mais de 60. E há centenas aguardando nos portões. Isso não pode continuar assim. Leão XIV ouve calmamente, sem desviar o olhar. E por que não pode? Rossi pigarreia, claramente irritado com a resposta tranquila. Porque o Vaticano não é uma instituição de assistência social. É a sede espiritual da Igreja Católica. Temos obrigações diplomáticas, litúrgicas e administrativas. Não podemos transformar este lugar numa comunidade de acolhimento. O Papa respira fundo, mas mantém a voz suave. E se Jesus estivesse aqui hoje, onde você acha que ele estaria? No palácio, cercado de luxo? Ou na porta, abraçando os pobres e excluídos? Rossi faz uma careta. Isso é simplificação teológica. A igreja tem obras sociais, programas, paróquias dedicadas ao serviço aos necessitados. Não precisamos virar refúgio temporário para todos que chegam às nossas portas. Nesse momento, Miguel, até então calado, resolve falar. Com todo respeito, Excelência, eu dormi na rua por 2 anos. Conheço homens e mulheres que passam frio, fome, solidão. Ninguém veio aqui pedir esmola. Viemos apenas buscar um pouco de dignidade, um pouco de amor. Os cardeais olham para ele, surpresos com a ousadia. Leão XIV, porém, sorri levemente. Miguel falou com mais sabedoria do que muitos teólogos. A igreja existe para servir. E se estamos fechando as portas para quem precisa, talvez devêssemos perguntar a nós mesmos se ainda somos verdadeiros seguidores de Cristo. O cardeal Lopes, que até então estava calado, decide intervir. Concordo com sua santidade. Jesus escolheu estar com os marginalizados. E se queremos ser igreja viva, devemos fazer o mesmo. Rossi suspira frustrado. Vocês estão sendo idealistas.
E isso pode ter consequências graves. A Santa Sé já recebe críticas diplomáticas. Alguns países começam a questionar nossa seriedade como Estado soberano. O Papa ergue-se lentamente, caminhando até a janela. Olha para fora, onde as pessoas esperam pacientemente. A maior seriedade que uma igreja pode demonstrar é amar o próximo. O resto é secundário. Ele volta-se para os cardeais. Se quiserem, podem me repreender, criticar, até mesmo pedir minha renúncia. Mas enquanto eu for Papa, esta casa será aberta para todos, especialmente para aqueles que o mundo ignora. Silêncio. Um longo e pesado silêncio. Finalmente, Rossi levanta-se. Entendo sua posição, Santidade, mas saiba que nem todos compartilham dela. Dizendo isso, ele sai, seguido pelos outros cardeais. Apenas o cardeal Lopes permanece. Foi corajoso o que fez, diz ele, aproximando-se. Mas prepare-se, haverá resistência, interna e externa. Leão XIV assente. Estou preparado. Enquanto houver alguém sofrendo nas ruas, meu coração não descansará. Enquanto isso, lá fora, a chuva continua caindo. Dentro do Vaticano, porém, algo diferente começa a crescer. A semente de uma nova forma de igreja, mais próxima dos pobres e mais fiel ao Mestre. A chuva da manhã deixa as ruas de Roma escorregadias, mas dentro do Vaticano, o ambiente parece mais quente do que nunca. O clima não é apenas físico, é espiritual, emocional e institucional. As palavras duras, trocadas na reunião com os cardeais, ainda ecoam nos corredores como um vento frio. Na biblioteca privada do Papa, Leão XIV caminha lentamente entre as estantes cheias de livros antigos. A janela está aberta e a brisa úmida entra suavemente, movendo levemente as páginas de uma Bíblia aberta sobre a mesa. Ele se detém diante de um pequeno crucifixo pendurado na parede e fecha os olhos. Senhor, murmura, fortalecei-me até aqui. Mas agora, preciso saber, qual é a tua vontade? Um leve toque na porta interrompe seus pensamentos. Pode entrar, diz ele, virando-se. É Padre Mateo, com uma expressão tensa e uma pasta nas mãos. Santidade, chegaram novas mensagens, de vários países. Alguns elogiam sua atitude, outros estão preocupados. O Papa faz um gesto para que ele continue. Mateo abre a pasta e lê. O presidente da França disse que o comportamento do Vaticano pode minar a imagem da Igreja como instituição séria. O governo da Itália pediu uma reunião urgente com o núncio apostólico em Roma, e o cardeal Rossi enviou uma carta formal ao Colégio dos Cardeais, solicitando uma reflexão sobre a atual direção pastoral da Santa Sé. Leão XIV ouve com serenidade, sem demonstrar surpresa. E quantos apoiam o que estamos fazendo? Mateo hesita antes de responder. Alguns bispos da América Latina e da África manifestaram solidariedade. O arcebispo de Buenos Aires escreveu: finalmente, a igreja respira novamente entre os pobres. O Papa sorri levemente. Então, há esperança. Nesse momento, Miguel entra na sala, visivelmente abalado. Santidade. Há alguém lá fora querendo falar com o Senhor. Diz que tem uma mensagem importante. O Papa ergue uma sobrancelha. Quem é? Um homem chamado Elias. Ele veio sozinho, sem pedir comida ou abrigo. Só diz que precisa falar com o Papa pessoalmente. Leão XIV levanta-se imediatamente. Então vamos ouvi-lo. No portão principal do Vaticano, um homem idoso aguarda sob a chuva fina. Seus cabelos brancos estão molhados e seu rosto carrega marcas de muitos anos de vida. Ele segura uma pequena Bíblia desgastada nas mãos. Ao ver o Papa se aproximar, o homem curva-se levemente. Seja bem-vindo, diz Leão XIV, aproximando-se com gentileza. Você deseja algo? O homem ergue os olhos e, por um instante, parece reconhecer o Papa não como líder religioso, mas como irmão humano. Não vim pedir nada, vim entregar uma mensagem. O Papa inclina-se para a frente. De quem? Do meu neto.
Ele morreu há 2 semanas. Estava doente, sem teto, sozinho. Eu o enterrei com minhas próprias mãos. Ninguém esteve lá. Ninguém rezou por ele. Sua voz falha, mas ele continua. Quando soube que o novo Papa estava acolhendo pessoas como nós, senti que precisava vir. Meu neto sempre acreditou em Deus, até o fim. Por isso, trouxe esta Bíblia. Ele mostra o livro. Era dele. E queria entregá-la ao Senhor, como símbolo de que ele existiu, que foi amado. O Papa recebe o livro com reverência, abre-o cuidadosamente e encontra uma anotação na primeira página. Para quando eu me sentir esquecido, Deus me vê. Leão 14 segura a mão do homem com força. Elias, seu neto, não foi esquecido. Hoje, ele está no coração de toda uma igreja. E eu vou rezar por ele, com todos nós. Ele vira-se para Miguel. Traga-o para dentro. Prepare um quarto. Ele será nosso convidado. Miguel assente emocionado e conduz o homem para dentro do palácio. Mais tarde, na capela privada, o Papa acende uma vela diante do altar e coloca a Bíblia sobre a mesa sagrada. Fecha os olhos e reza em silêncio. E pela primeira vez desde que assumiu o papado, Leão 14 chora. Lágrimas de compaixão, de dor e de amor. E enquanto as gotas de chuva batem suavemente no vitral, o Espírito Santo parece soprar mais forte dentro das paredes do Vaticano. O sol retorna timidamente sobre Roma, iluminando os muros antigos do Vaticano. Dentro da capela privada, o Papa acorda cedo, como sempre faz. A Bíblia do neto de Elias repousa aberta em seu colo. Ele lê um trecho do Evangelho de Mateus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fecha o livro com carinho e respira fundo. Hoje será um dia diferente. No refeitório, as pessoas já se organizam para o café da manhã. Miguel ajuda na distribuição do pão fresco, enquanto Lucas corre entre as mesas, rindo com uma das freiras voluntárias. Há vida ali. Esperança renovada. Padre Matteo entra apressado, trazendo uma expressão mista de preocupação e admiração. Santidade, chegaram mais mensagens. Desta vez, de todo o mundo. Muitos fiéis estão escrevendo dizendo que nunca se sentiram tão próximos da igreja. Alguns bispos pedem orientações sobre como replicar esse trabalho nas dioceses locais. Leão 14 sorri levemente. Então estamos tocando corações. Matteo hesita antes de continuar. Mas também há uma carta do cardeal Rossi. Ele convocou uma reunião extraordinária do Colégio dos Cardeais. Diz que é urgente. O Papa levanta-se calmamente, guardando a Bíblia dentro de sua pequena bolsa de couro. Que assim seja, mas antes disso, preciso visitar alguém. Minutos depois, ele caminha pelos corredores até o quarto onde Elias descansa. O velho homem está sentado à janela, olhando para fora com uma expressão serena. Bom dia, cumprimenta o Papa, entrando suavemente. Elias vira-se e sorri. Bom dia, Santo Padre. Sabe, desde que cheguei aqui, não me sinto mais tão sozinho. Leão 14 senta-se ao seu lado. É porque você nunca esteve só. Deus sempre esteve com você. E agora tem muitos irmãos aqui. Elias suspira. Às vezes, penso no meu neto. Se ele pudesse ver tudo isso, ele vê. Responde o Papa. E está feliz? O velho homem abaixa os olhos por um instante emocionado. Gostaria de rezar por ele, aqui, com o Senhor. Então vamos fazer isso, diz Leão 14, erguendo-se. Vou preparar uma missa especial, para ele, para você, para todos que foram esquecidos. Ao meio-dia, a pequena capela enche-se de pessoas. Entre elas, Miguel, Lucas, Ana e outros que encontraram refúgio no Vaticano. Até mesmo alguns padres e seminaristas comparecem, atraídos pela força simbólica do momento. Na frente do altar, o Papa celebra a missa com uma paixão visível. No final, ele ergue os braços e pronuncia palavras que ecoam pelas paredes antigas. Hoje lembramos de todos aqueles que o mundo ignorou, os invisíveis,
os abandonados, os que choraram sem ninguém para consolá-los, mas que mesmo assim mantiveram a fé, que mesmo sofrendo ainda acreditaram no amor. Ele vira-se para Elias, que está sentado na primeira fila, segurando firmemente a Bíblia do neto. Este é um dia de memória e esperança, porque nenhum filho de Deus é esquecido, nenhum. A emoção toma conta do ambiente, muitos choram em silêncio, outros fecham os olhos, sentindo algo dentro de si renascer. Mais tarde, no escritório do Papa, ele assina um documento entregue por Padre Mateo. Um decreto simples, mas significativo. A partir de hoje, o alojamento do Vaticano será permanente para aqueles que precisarem de acolhimento temporário. Será chamado de Casa da Misericórdia. Mateo lê o texto e sorri. Isso vai gerar mais debates no Colégio dos Cardeais. O Papa ergue os olhos e responde com firmeza: deixe debaterem. Deus fala mais alto. Enquanto isso, lá fora, o sino do Vaticano toca novamente. Uma nova jornada começa, não apenas para o Papa, mas para toda uma igreja que tenta voltar às suas raízes. O amor aos pobres, aos excluídos, aos que clamam por um pouco de dignidade. E no céu azul de Roma, um pássaro voa livre, como se anunciasse que algo novo realmente começou. O sol do início da tarde ilumina o salão do consistório, um dos espaços mais sagrados e simbólicos do Vaticano. Decorado com afrescos antigos e vigiado por guardiães silenciosos, o local está cheio. O Colégio dos Cardeais se reúne em sessão extraordinária, algo incomum logo no início de um pontificado. No centro da longa mesa, Papa Leão XIV permanece sentado com serenidade, as mãos cruzadas sobre a madeira escura. À sua direita, o cardeal Lopes mantém uma expressão firme. À sua esquerda, Padre Mateo observa atentamente cada movimento. Do outro lado da sala, o cardeal Rossi aguarda o momento certo para falar, como um leão prestes a saltar. Depois de alguns minutos de protocolos iniciais, Rossi finalmente toma a palavra. Santidade, começa ele com voz grave. Convocamos esta reunião não por desrespeito à sua pessoa ou ao seu ministério, mas por preocupação com o rumo que a Santa Sé tem tomado desde sua posse. Muitos cardeais assentem, outros permanecem neutros, observando com atenção. Nos últimos dias, vimos o Vaticano transformar-se em algo nunca antes imaginado. Um abrigo temporário para pessoas em situação de rua, missas privadas abertas ao público geral e decisões institucionais tomadas sem consulta prévia aos organismos competentes. Isso tudo, embora bem intencionado, coloca em risco a imagem e a estabilidade da Igreja perante o mundo. Um breve silêncio paira na sala. Leão XIV respira profundamente, mas não responde imediatamente. Em vez disso, levanta-se calmamente e caminha até o grande crucifixo pendurado na parede principal. Irmãos, diz ele virando-se para os cardeais, há muitos séculos, Jesus nos ensinou que o reino de Deus pertence aos pobres, aos mansos, aos aflitos. Ele escolheu nascer numa manjedoura, viveu entre pescadores e pecadores e morreu entre ladrões. Não foi nos palácios que ele encontrou seus discípulos, mas nas ruas, nos campos, nos lugares onde ninguém mais olhava. Ele faz uma pausa, deixando suas palavras ecoarem. Hoje, estou apenas tentando seguir esse exemplo, acolher quem é ignorado, escutar quem é calado, amar quem é abandonado. Rossi cruza os braços. E isso é louvável, santidade. Mas precisamos equilibrar a fé com a realidade. O Vaticano é um Estado soberano, tem relações diplomáticas, tem obrigações políticas e sociais. Não podemos simplesmente abrir nossas portas e esperar que o mundo entenda. Leão XIV volta à mesa, fixando seus olhos no cardeal. E se o mundo não entender, talvez seja porque precisamos mostrar a ele o que é o verdadeiro amor cristão. Não somos embaixadores de protocolos. Somos servos do Evangelho. Um murmúrio percorre a sala. Alguns cardeais trocam olhares tensos. O cardeal Bianchi decide intervir.
Com todo respeito, santidade, essa mudança repentina pode causar divisões dentro da igreja. Muitos fiéis estão confusos. Alguns bispos estão hesitantes em seguir seu exemplo, temendo críticas ou sanções internas. O Papa assente. Entendo essas preocupações. Mas quero perguntar algo a todos vocês. Quando foi a última vez que vimos um mendigo chorar ao receber a comunhão? Quando foi a última vez que um homem sem teto saiu de uma confissão com lágrimas de arrependimento e paz? Silêncio. Porque eu vi, ontem, um homem chamado Miguel me confessou que havia perdido a fé. Hoje, ele reza todas as manhãs. Um menino chamado Lucas, que nunca teve um lar, dormiu pela primeira vez sob um teto seguro. Um avô chamado Elias trouxe a Bíblia do neto falecido, dizendo que queria que ela ficasse aqui, onde alguém a leria em nome dele. O Papa faz uma pausa, olhando diretamente para cada rosto ali presente. Se isso é divisão, então que sejamos divididos pelo amor. Se isso é escândalo, então que o mundo se escandalize com a misericórdia. Mais um longo silêncio. Finalmente, o cardeal Lopes se levanta. Eu apoio sua santidade, declara com firmeza. Este é o caminho do Evangelho. E se hoje estamos aqui para julgar o coração de um servo de Cristo, então devemos lembrar que o juiz maior já falou. Amai-vos uns aos outros. Alguns cardeais assentem, outros continuam céticos. Mas algo mudou naquela sala. Um vento novo soprava, e não era político, era Espírito Santo. O sino do Vaticano toca suavemente ao entardecer, anunciando o fim de um dia marcado por palavras que ecoariam por muito tempo. Dentro do Palácio Apostólico, os corredores parecem mais silenciosos, como se a própria casa de Pedro estivesse absorvendo as tensões da reunião do Colégio dos Cardeais. No escritório papal, Papa Leão XIV está sentado à escrivaninha, com uma vela acesa iluminando seu rosto cansado, mas sereno. Frente a ele, Padre Matteo aguarda pacientemente enquanto folheia um pequeno caderno onde anotou os principais momentos daquela tarde. Santidade, diz ele finalmente, o cardeal Rossi não vai desistir. Ele tem aliados influentes. A pressão aumentará. Leão XIV ergue os olhos e sorri levemente. Que aumente. Enquanto houver alguém sofrendo nas ruas, minha resposta será sempre o amor. Matteo suspira. Mas há uma pergunta que não me sai da mente. Até onde isso irá? Quantas portas precisaremos abrir? O Papa levanta-se lentamente e caminha até a janela. Lá fora, no pátio interno, Miguel ajuda alguns novos acolhidos a carregarem lençóis limpos para os quartos da Casa da Misericórdia. Lucas corre atrás de uma bola improvisada com jornal amassado, rindo como qualquer criança feliz. Até a última porta, responde o Papa suavemente. Aquela que separa o coração humano do reino de Deus. Nesse momento, batem levemente na porta. Entre, autoriza o Papa. É Ana, a mulher que chegara dias antes com Lucas em seus braços. Ela segura uma pequena Bíblia nas mãos. Com licença, santidade, posso falar uns minutos? Leão XIV abre um sorriso caloroso. Claro, irmã. Entre. Ela senta-se diante dele hesitante. Eu queria dizer obrigada pela comida, pelo teto, mas principalmente pelo respeito. Há muito tempo ninguém olhava para mim como uma pessoa digna de amor. O Papa inclina-se para a frente. Porque você é, e sempre foi. Ana respira fundo, como se algo dentro dela quisesse sair. Hoje, quando Lucas rezou antes do jantar, eu também tentei. Faz anos que não falava com Deus. E foi estranho, mas bom. A oração nunca morre, diz o Papa. Ela só adormece, esperando o momento certo para despertar. Ana assente, emocionada. Também queria lhe pedir uma coisa, se possível. O que deseja? Gostaria de batizar Lucas, aqui, na capela do Vaticano. Ele nunca foi batizado. Nunca teve uma vida tão segura que permitisse pensar nisso. Mas agora parece o momento certo. O Papa sorri com ternura.
Será uma honra celebrar esse sacramento. Marcaremos para domingo. Ana levanta-se com lágrimas nos olhos. Obrigada, Santidade. Muito obrigada. Quando ela sai, Mateo olha para o Papa com curiosidade. Isso vai gerar mais comentários. Um menino batizado por um Papa dentro do Vaticano é inusitado. Então que seja inusitado, responde Leão XIV com firmeza. Afinal, o Evangelho sempre foi algo inusitado aos olhos do mundo. Mais tarde, na biblioteca privada, o Papa encontra-se com o cardeal Lopes, que acabou de retornar da reunião com outros bispos latino-americanos. Santidade, começa o cardeal. Suas palavras no consistório causaram impacto. Alguns bispos estão começando a replicar modelos semelhantes aos da Casa da Misericórdia em suas dioceses. Em Guayaquil, Buenos Aires e Manaus, já há iniciativas inspiradas no que o senhor está fazendo aqui. Leão XIV ouve atentamente. E como está a reação dos fiéis? Forte, profunda. Muitos dizem que pela primeira vez em anos sentem a igreja próxima de suas vidas. O Papa fecha os olhos por um instante, como se agradecesse interiormente. É isso que importa. Que as pessoas vejam a igreja não como uma instituição distante, mas como uma mãe acolhedora. Lopes hesita antes de continuar. Mas há algo mais. Uma carta particular de um velho amigo seu, do Peru. O Papa ergue uma sobrancelha intrigada. De quem? O cardeal entrega-lhe um envelope simples, com selo antigo. O Papa abre-o cuidadosamente e lê as primeiras linhas. Querido Robert, se você está lendo esta carta, é porque Deus continua usando você para lembrar ao mundo que o amor não tem protocolos. Estive orando por você todos os dias desde sua eleição. E hoje, sinto-me chamado a voltar para perto de você. Se ainda houver lugar para mim ao seu lado, estarei em Roma dentro de uma semana. O Papa sorri, emocionado. Reconhece imediatamente a letra e o estilo do remetente. Dom Alfredo, seu antigo professor no seminário peruano e grande amigo de juventude. Guarda a carta dentro do bolso com carinho. Um anjo está a caminho, murmura baixinho, e trará novas forças para este barco que navega contra o vento. Naquela noite, dentro da Capela do Vaticano, o Papa celebra uma missa íntima. Poucos fiéis comparecem, entre eles Miguel, Elias, Ana e Lucas. Ao final, Leão XIV ergue os olhos para o crucifixo e sussurra: Senhor, usaste os últimos para abalar os primeiros. Usa-me, servo inútil, para continuar tua obra. E então, em silêncio, agradece por cada vida transformada, por cada coração que voltou a bater em sintonia com o reino. A manhã em Roma é clara e suave. O sol entra pelas janelas do pequeno quarto que Dom Alfredo ocupará no alojamento do Vaticano. Ele acaba de chegar de Lima, após uma longa viagem que o trouxe de volta ao lado de seu antigo aluno e amigo, Papa Leão XIV. Enquanto se ajeita, ouve batidas na porta. Entre, diz ele com voz amigável. É o Papa, vestindo seu hábito simples, com um sorriso largo no rosto. Alfredo, bem-vindo de volta. Os dois homens abraçam-se com força. Há décadas não se viam assim, frente a frente, como nos tempos do seminário em Chiclayo. Robert, murmura Dom Alfredo emocionado. Você cresceu tanto e continua crescendo. O Papa ri levemente. Ainda sou o mesmo frade agostiniano que você ensinou a rezar nas ruas do Peru. Dom Alfredo senta-se na beira da cama, olhando ao redor. E vejo que continua servindo nas ruas, mesmo dentro do Vaticano. Leão XIV senta-se ao seu lado. É isso que Jesus faria. Não podemos esquecer disso. Nesse momento, Padre Mateo entra discretamente. Santidade. Há uma ligação urgente do núncio apostólico em Roma. O cardeal Rossi está reunindo aliados para uma nova reunião do Colégio dos Cardeais. Dizem que será sobre sua permanência no cargo. O Papa não muda de expressão. Entendo, mas minha resposta já está dada. Meu caminho é este, e não volto atrás. Dom Alfredo observa o Papa com atenção.
Então talvez seja a hora de mostrar ao mundo quem você realmente é. Não apenas o Papa, mas o homem por trás da mitra. Leão XIV ergue os olhos para ele. Como? Alfredo sorri levemente, com uma mensagem tão direta, simples quanto profundo, que toque corações além das paredes do Vaticano. Mais tarde, no escritório papal, o Papa dita uma carta para ser lida em todas as dioceses do mundo. Irmãos e irmãs em Cristo, nos últimos dias, muitos têm falado sobre minhas ações, uns com carinho, outros com preocupação. Mas quero que saibam, não estou fazendo nada novo. Estou apenas voltando às raízes da fé que todos compartilhamos. Andei com os pobres porque Jesus andou com os pobres. Ouvi os abandonados porque Jesus ouviu os abandonados. Abri as portas do Vaticano porque Jesus bate à nossa porta todos os dias, pedindo para entrar. Se isso me torna diferente, que eu seja diferente. Se isso me torna escândalo, que o amor seja meu escândalo. Porque nada mudará enquanto a igreja continuar fechada para aqueles que mais precisam dela. Que Deus abençoe a todos e que possamos juntos reconstruir sua casa. Quando termina de ditá-la, olha para Mateo. Envia imediatamente para todos os bispos, para todos os fiéis. Mateo assente e sai rapidamente. No mesmo dia, durante o pôr do sol, o Papa dirige-se à Casa da Misericórdia. Miguel e Lucas estão brincando no pátio. Elias e Ana estão sentados em um banco, conversando baixinho. Ao vê-lo, todos se levantam respeitosamente. Boa noite, família! Cumprimenta Leão XIV, sorrindo. Miguel aproxima-se. Santidade, hoje recebemos mais 5 pessoas. Uma delas é uma jovem mãe com seu bebê. O Papa caminha até a mulher, que segura uma criança adormecida nos braços. Bem-vinda, diz ele, tocando levemente a cabeça do bebê. Este é um lugar de paz, de recomeço. A mulher sorri timidamente. Obrigada. Nunca imaginei que poderia vir aqui. Pois agora está aqui, responde o Papa, e será tratada com dignidade. Enquanto isso, dentro do Palácio Apostólico, o cardeal Rossi recebe a carta do Papa. Lê cada palavra com uma expressão fria. Depois, fecha os olhos por um instante. Isso vai dividir ainda mais a igreja, murmura para si mesmo. Do outro lado da cidade, em uma pequena paróquia de Buenos Aires, um grupo de jovens voluntários ouve a carta sendo lida pelo pároco. Ao final, aplaudem emocionados. Finalmente, diz um deles, alguém está falando com o coração. Naquela noite, dentro da capela privada do Vaticano, o Papa reza diante do altar. Dom Alfredo entra silenciosamente e ajoelha-se ao seu lado. Você sabe que isso pode custar tudo, não é? Pergunta baixinho. Leão XIV não desvia os olhos do crucifixo. Se for preciso, que custe. Enquanto houver alguém sofrendo nas ruas, minha resposta será sempre o amor. E sob a luz suave das velas, o Espírito Santo parece soprar novamente, movendo algo muito maior do que qualquer instituição. O sol nasce sobre Roma, dourando as cúpulas e os telhados antigos da cidade eterna. Dentro do Vaticano, um silêncio incomum reina nos corredores. A tensão dos últimos dias paira no ar como uma nuvem pesada, mas algo novo também parece estar nascendo. Na sacristia da Basílica de São Pedro, Papa Leão XIV veste suas vestes litúrgicas com calma. Dom Alfredo está ao seu lado, ajudando-o a ajustar o estole branco. Robert, murmura o velho amigo, você sabe que hoje pode ser o dia decisivo. O Papa assente, sem medo. Se for que seja, minha resposta é sempre a mesma. Servir até o fim. Do lado de fora, a Praça São Pedro está cheia. Fiéis, jornalistas, curiosos e líderes religiosos de todo o mundo aguardam a missa solene marcada para aquela manhã. Mas todos sabem, esta não é apenas uma celebração litúrgica, é uma resposta, uma decisão, um momento histórico. Dentro da Basílica, o cardeal Lopes aproxima-se discretamente de Padre Mateo.
O cardeal Rossi conseguiu apoio suficiente para apresentar uma moção formal durante a cerimônia. Ele quer uma declaração oficial sobre a direção pastoral da Santa Sé. Matteo suspira. E o Papa? Ele já decidiu o que vai dizer. Não importa o que aconteça. Quando o órgão começa a tocar e os sinos da basílica dobram, o Papa entra em procissão, sozinho, sem escolta. Caminha lentamente entre os fiéis, olhando cada rosto, como se quisesse lembrar de todos. Ao alcançar o altar, faz o sinal da cruz e começa a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua voz ecoa pelas abóbadas douradas, firme e serena. Durante a homilia, ele ergue os olhos para a multidão e fala com paixão. Irmãos e irmãs, nos últimos tempos ouvi muitas vozes. Algumas me elogiaram, outras me criticaram, mas todas tinham razão em uma coisa. Este papado tem sido diferente. Porque eu não sou um homem diferente. Sou apenas alguém que tenta seguir Jesus de maneira mais simples e radical. Faz uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. Jesus não viveu nos palácios, não comeu à mesa dos poderosos, não teve teto seguro. Ele viveu entre os pobres, os excluídos, os abandonados, e foi por isso que morreu na cruz, porque amou demais, porque viu o invisível. A emoção cresce na plateia. Muitos choram em silêncio, entre eles Miguel, Ana, Lucas e Elias, sentados juntos, testemunhando o momento mais importante da vida do homem que mudou a deles. Hoje, continua o Papa, diante de vocês, peço perdão. Perdão por tantos anos em que a Igreja se esqueceu de sua verdadeira missão. Peço perdão por tantos muros que construímos entre os filhos de Deus. E prometo, com a força do Espírito Santo, continuar acolhendo, escutando e servindo aqueles que o mundo ignora. Nesse instante, o cardeal Rossi levanta-se e caminha até o altar. O coração de todos parece parar. Santidade, diz ele com voz grave, venho aqui em nome de alguns cardeais para fazer uma pergunta formal. Diante das mudanças institucionais e da pressão internacional, o senhor consideraria renunciar ao pontificado? Um silêncio sepulcral se espalha pela basílica. Ninguém respira. Leão XIV olha para Rossi, depois para o crucifixo pendurado no altar. Então, vira-se para o povo. Renunciar? Eu posso. Todos nós podemos. Mas há algo que não pode ser renunciado. O amor ao próximo. A misericórdia. A fé viva. Ele volta-se para Rossi. Se a única forma de manter esta cadeira é fechando as portas do Vaticano aos pobres, então sim, eu renuncio. Com alegria, pois prefiro entregar meu cargo a trair minha consciência. O impacto daquelas palavras é imediato. Alguns cardeais levantam-se indignados, outros permanecem em silêncio, mas a multidão explode em aplausos. Gritos de "Viva o Papa!" ecoam pela praça. Rossi dá um passo atrás, visivelmente abalado. No final da missa, o Papa dirige-se novamente ao microfone. Meus irmãos, quero anunciar algo antes de tudo terminar hoje. Estou autorizando a criação de novas casas da misericórdia em todas as grandes cidades do mundo católico. Queremos que nenhum filho de Deus durma na rua sem saber que é amado. Após a bênção final, o Papa desce do altar e, para surpresa de todos, dirige-se diretamente às pessoas. Abraça mães, crianças, idosos, beija as mãos de quem chora. Segura os ombros de quem precisa de esperança. Mais tarde, dentro do Palácio Apostólico, o Papa escreve uma carta final. Se um dia alguém perguntar por que Leão XIV renunciou, diga que foi por amor. Não ao cargo, mas ao Evangelho. Que cada um de vocês continue essa obra, que o amor siga sendo nossa maior lei. E assim, naquela noite, sob o céu estrelado de Roma, o Papa sai pela última vez às ruas, andando lado a lado com os pobres, como sempre quis. O sol se põe sobre Roma, tingindo o céu de dourado e rosa.
As ruas do Vaticano estão silenciosas novamente, mas algo mudou para sempre. A Casa da Misericórdia continua aberta. O amor não se cala. E a fé, renovada, segue caminhando lado a lado com os pobres. Se este vídeo tocou seu coração, se fez você lembrar que a fé é também um gesto simples de amor, então compartilhe essa mensagem. Inspire-se, transforme sua vida e a vida de quem está ao seu lado. Não deixe essa história terminar aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e juntos continuemos espalhando a luz da esperança.